Esta aula é sobre comandos e configuração da cotagem. O objetivo é aprender a inserir e configurar cotas no desenho no AutoCAD. Bom, as cotas, onde nós vamos encontrar os comandos relativos às cotas? Né? Nós vamos ver aqui nesta aba Home, né, onde tem os comandos básicos que utilizamos no AutoCAD 2D, nós encontramos aqui no Annotation e Dimension, ok? Então, nós temos aqui diversos comandos relacionados às dimensões, que nós vamos ver com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, tá? Bom, e nós temos também, né, outros comandos relacionados a textos, né, a inserção de tabelas que nós vamos ver posteriormente. Bom, então vamos experimentar aqui, ó, cota linear, clicamos, tá? E eu vou marcar então 2 pontos para definir a minha cota. E veja o que acontece, tá? Foi inserida uma cota, porém, tá? Ela está com um tamanho, né, de número muito pequeno em relação ao meu desenho, né? Ela necessita de ajustes na sua configuração. Né? E essa configuração, ela depende muito, né, do tipo de desenho, da escala, das dimensões que eu inseri no meu desenho, para que essa cota se ajuste da melhor forma para o meu trabalho. Então, o que nós podemos observar aqui? Ó? Necessita, então, aumentar esse número, tá? Esse número aqui está em milímetros, porque eu desenhei o meu objeto em milímetros, tá? Mas se eu quiser, e eu vou mostrar isso para vocês, colocar essas cotas numa unidade centímetros, que é uma unidade mais usual para o desenho de plantas baixas, eu posso fazer também, sem alterar as dimensões do meu desenho, dimensões reais. Tá? Eu tenho que modificar essa terminação aqui, né, colocar um traço 45 graus, que é o que normalmente a gente usa para desenho de desenho arquitetônico, né? Não se usa essa seta, né? E eu tenho também que ajustar esses distanciamentos, né? O quanto essa linha de chamada da cota está se distanciando do desenho. Então, vários ajustes. Né? Mas como eu vou fazer esses ajustes? Eu vou desligar aqui para aparecer melhor o meu desenho. Então, a minha referência sempre vai ser o desenho existente. Então, eu posso pensar o seguinte, olha, eu quero que o meu tamanho, né, dos meus números fique mais ou menos o tamanho aproximado da largura dessa parede, por exemplo. Porque eu já estou pensando que este meu desenho aqui, eu já vou imprimir ele, eu vou colocar ele numa impressão, numa escala 1:50. Então, eu já vou pensando mais ou menos como eu quero como resultado final esses meus números, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, se eu vou por aqui na minha medida, aqui, ó, distância, tá? Eu já tenho que, aqui deve ter, então, ó, 10 milímetros, né? Então, 10 centímetros, né? Desse tamanho de parede, tá? Então, eu quero aqui que a minha letra seja mais ou menos com essas 100 unidades, né? Que aparece aqui, ok? Tá? Então, isso pode ser uma referência para eu configurar os meus desenhos. Minhas cotas, quer dizer. E aí depois eu vou ajustar essa referência dessas 100 unidades que apareceu aqui, para fazer as outras medidas aqui, configurar os elementos gráficos, né, como o distanciamento das cotas para o desenho e as terminações. Ok? Então eu vou apagar essa minha cota, né, e vou aqui, ó, na minha anotação, tá? Nessa setinha, deixa eu voltar aqui, ó, nessa setinha, eu tenho aqui a minha cota, tá? E eu tenho aqui, né, o Dimension Style, tá? Que é esse comando que aparece aqui, ó, Dim Style, tá? Se eu digitar Dim Style, vai acionar esse mesmo comando. E eu posso clicar no ícone que ele aparece aqui também na minha barra de ferramentas. Então, eu cliquei aqui, vai aparecer essa janela de diálogo, já tem 2 configurações de estilos já pré-definidas, a ISO 25 é a Standard, tá? E eu vou criar uma nova configuração,
tá? Eu posso modificar uma existente, mas aqui nesse caso eu vou mostrar para vocês como pode criar uma nova configuração. Então, vou colocar um novo, vou colocar um nome aqui, cotas, que eu posso identificar mais facilmente, tá? Posso até colocar cotas 50, que vou imprimir na escala 1:50, então eu já sei que eu posso utilizar esse estilo para demais desenhos que eu for imprimir nessa mesma escala, tá? Utilizando, claro, a mesma unidade, né, de referência, que é o milímetro, tá? E ela vai estar, a base dela vai estar as configurações da ISO 25, que é a cota que estava, o estilo que estava ativo, né? Bom, então vou continuar, tá? E vai aparecer já a janela de configuração. Então vamos aos poucos aqui, vou começar com as linhas, tá? Aqui, essas configurações têm diversas opções dentro do AutoCAD. Então, eu vou convidar vocês a darem uma olhada no help desse comando, onde vocês vão ver essas opções de uma forma mais detalhada, tá? Mas eu vou me concentrar em alguns aspectos importantes, tá? Então, aqui na parte das linhas, eu vou configurar que eu quero todas essas linhas em função do layer. Eu vou criar um layer depois para as minhas cotas. Tá? Então, eu não quero by block, eu quero by layer, certo? Tipo de linha, tudo by layer, certo? Que aí eu consigo depois configurar qual a espessura, eu configuro de pressão, configuro tudo lá no meu layer, ok? Então, isso eu vou ajustar, tá? Outro ponto que eu também vou ajustar, tá? Aqui vai ter outras configurações, que aí eu convido vocês a darem uma olhada no help, mas aqui para o nosso caso, aqui, né, extend beyond dimension lines, ou offset from origin, né? Isso tudo são distanciamentos que eu tenho na configuração das minhas linhas, tá? Então, esse extend beyond dim lines é esse tantinho aqui, ó, da linha de chamada que vai além da linha de cota. Então, eu vou colocar aqui um valor 30, tá? Pensando naquele meu tamanho 100 unidades que eu quero no meu tamanho de número, ok? Tá? Então, por isso que eu estou colocando o valor 30. E eu também vou colocar um distanciamento, offset from origin, né? Distanciamento da linha do desenho com a linha da chamada da cota, que eu também vou colocar 30, tá? Vai começar a aparecer um preview um pouco estranho, tá? Mas não se assustem que é assim mesmo, tá? Eu estou ajustando as minhas cotas. Então, aqui nas linhas seriam esses dois aspectos que eu vou configurar. Na simbologia, tá, eu vou trocar a seta pela a linha, o Architectural Tick, né, que é essa linha a 45 graus, tá, que é característica dos desenhos para o desenho arquitetônico, né, de plantas baixas, cortes, né, e todos os elementos de cotagem que eu tenho em desenho arquitetônico. Tá? E o tamanho dessa finalização, tá? Que é esse traço a 45 graus, eu vou colocar um valor 50, tá? Vai ser, no caso, a metade do tamanho que vai ficar os meus tamanhos das minhas letras, certo? Dá uma visualização estranha, não se preocupe ainda, ok? Então, esses aqui são os dois aspectos que eu estou modificando, tá? Depois, no texto, tá? Mesma coisa. Aqui eu também vou colocar by layer, tá? O texto, a cor, e aqui eu posso colocar, ele está como padrão standard, tá? Eu posso até modificar aqui, né, qual vai ser o tipo, aqui tá configurado que é um estilo standard, que está na fonte Arial, né, sem valores de tamanho, porque eu vou configurar esses valores de tamanho na minha cota, tá? Vou cancelar aqui, mas eu poderia carregar algum valor, algum estilo de texto, né, que eu criei anteriormente, tá? Não é o caso, então usar o standard. E o tamanho aqui eu vou colocar 100, tá? Porque eu quero um tamanho semelhante à largura da minha parede, que é a minha referência, ok? Tá? Ok, já começa a melhorar aqui minha visualização. E eu vou colocar aqui, ó, offset from dim line, tá? Ou seja, o quanto desse número está descolado, né, da minha linha de cota. Tá? Então, eu também vou colocar um valor 30, né? Parecido com semelhante ao offset que eu tenho do meu desenho, meu distanciamento do desenho. Tá? As cotas elas vão estar em cima da linha de chamada, desculpa, em cima da linha de os números em cima da linha de cota, centralizados, tá? E a direção é da esquerda para a direita, como
né, como a gente coloca, então, nas nossas normas, né, normas técnicas, tá? Essa visualização da esquerda para a direita, tá? Bom, aqui no fit, tá? Eu vou colocar aqui como padrão best fit, ou seja, ele vai ver qual é a distância, tá? E vai ajustar a distância que eu tenho de cota e ajustar onde vai ficar o meu número, tá? E se não, né, não couber o meu número na minha distância, tá? Eu vou colocar ao lado da minha linha de cota, tá? Se não ficar no local correto, né, eu tenho ainda como ajustar manualmente, tá? Mas essas são as duas configurações que eu indico para vocês, tá? Unidades, tá? Eu vou colocar um valor decimal, duas casas decimais, tá? Porém, eu quero que as minhas medidas, elas apareçam nas minhas cotas em centímetros. Então, eu vou colocar um fator de escala. Em vez de ser 1, onde vai aparecer as medidas em milímetros, eu vou colocar 0,1, tá? Que ela vai estar, ó, veja aqui o tamanho, ó, tem 684 aqui, né? Aí eu diminuo, desculpa, 664. Aqui ficou 666,42, ou seja, né, ela na escala, né, foi dividido por esse fator de escala e aí dá um valor equivalente aos centímetros, ok? E aqui, ó, eu vou desmarcar esse trailing, né, referente à supressão do zero. Então, vai aparecer, mesmo dentro das duas casas decimais, que é o caso aqui do 44,7, né? Como eu defini que vão ser duas casas decimais, vai ser o valor 44,70, vai aparecer este zero aqui, né, que é um padrão, então, de grafia, né, dessas cotas, ok? Então, com isso, eu já consigo configurar minha cota com os princípios básicos, tá? Vou dar OK e vou colocar essa cota aqui como ativa, né, o set current, né? E vou dar um fechamento, certo? Eu vou aqui nas minhas propriedades dos layers, tá? Eu vou criar mais um layer aqui, tá? Vai ser cotas, tá? E eu quero que ela apareça, né? Que ela fique com uma espessura 0,2, né? Vou colocar a cor amarela, tá? E eu vou colocar aqui que ela vai aparecer 2 milímetros a minha impressão, certo? Configurei aqui, tá? Posso colocar minha cota como, né, ativa, né? Meu layer cota, e vou começar aqui. Ó, vou testar. Ó, já ficou uma configuração mais aceitável para o meu desenho no geral. Já ficou com as configurações que eu gostaria, certo? Em termos de cotas, tá? Nós temos aqui a cota linear, nós temos também a cota alinhada, tá? Ou seja, se por algum motivo eu tenho uma linha inclinada, tá? Não temos aqui no nosso exemplo, mas digamos que por algum motivo eu queira cotar, tá? Essa corda aqui, né? Então, ele vai fazer uma cota alinhada à linha que eu marquei, ok? Tá? Bom, repare que as cotas aqui estão em centímetros, mas o meu desenho, o original, tá? Ele está aqui, ó, em milímetros. Eu não mudei o tamanho do meu desenho, só mudei como as minhas cotas estão aparecendo, ok? Bom, outras cotas aqui, eu posso ter uma cota angular, tá? Então, isso aqui vai ter um ângulo de 90, se tudo correu bem, né? Tá? Mas vai aparecer um ângulo aqui marcando. Então, tem diversos tipos de cotas. Outra cota que eu chamo a atenção de vocês, tá? É os tipos baseline e continue, certo? Eles não estão aparecendo aqui na nossa aba Home, tá? Ele vai aparecer na detalhamento aqui da aba Annotate, tá? E vai ter aqui essas opções aqui, ó, Continue e Baseline, tá? Então, eu posso acionar aqui esses comandos, ou se não, eu posso aqui no comando dim, tá? E vai aparecer as opções aqui, ó, aqui de novo, dim, aqui, aqui embaixo, ó, vai aparecer as opções, tá? Baseline, continue, tá? Aqui aparece, ó.
posso aqui baseline, no caso continue, que eu gostaria, tá? E aí eu vou marcando as cotas aqui para continuar, tá? Na verdade, isso é que esse comando ele permite, tá? Permite que eu continue a marcação de cotas. Então, posso tanto colocar a opção dentro do comando dim, ou ir aqui no ícone, tá? Ele já associa a última cota que eu marquei, tá? E eu posso ir marcando a sequência de cotas, que esse é um tipo de cota muito comum, tá? No desenho arquitetônico, correto? Ok, parei aqui. E o baseline, tá? É uma cota um pouco diferente, tá? Aqui, ó. Baseline não é muito contínua, mas é onde eu tenho, né, um ponto de base, ó, como aparece aqui no exemplo. Um ponto de base, eu vou cotando todas as cotas em torno desse ponto de base, tá? Então, aqui, eu primeiro preciso iniciar com uma cota linear, tá? E aí eu tenho depois o baseline, tá? Que ele também vai mostrar aqui essas cotas, tá? Só vou colocar um pouco mais para cá que ele precisa ser configurado também esse baseline, tá? Esses distanciamentos. Tá? Mas de uma forma geral, no desenho arquitetônico, vocês vão utilizar muitas cotas lineares e as cotas alinhadas, tá? São essas duas cotas que vocês mais vão utilizar, tá? As cotas de ângulo, de raio, diâmetro, é um pouco utilização, mas vocês também utilizam, tá? E muito desse recurso do continue, tá? Que vai ser outro recurso que vocês vão utilizar bastante, tá? Bom, para a gente fazer a prova, então, vou aqui, ó, imprimir, né? Como a gente viu no vídeo sobre impressão no Model Space, vou colocar aqui, né, minha impressora para PDF, tá? Eu quero todos os limites, né, do meu desenho, extends, vou centralizar, vou colocar aqui a escala 1 para 50, tá? Porque o meu desenho está em milímetros, então eu tenho como fazer isso. Vou colocar aqui a orientação landscape, e aqui no meu arquivo de espessuras de linha, já está com a configuração correta que eu configurei anteriormente, tá? Todas em preto com a espessura de linha configurada pelo layer, tá? Então, eu vou visualizar, tá? Vai dar aquela mensagem que não está de acordo. Bom, e aí é que eu vejo, ó, como é que está a minha cota, tá? Vejo que o dimensionamento está ok, ela não está, ela está descolada, né, do desenho, está distanciada desse desenho que é muito importante para a leitura, tá? E ele está com dimensionamento condizente com o tamanho de escala que vai aparecer na minha impressão. Não tá visível, né? Não está tão pequeno, nem muito grande, está proporcional, certo? Bom, então, para terminar, nessa aula você aprendeu a configurar as cotas que melhor se ajustam a cada tipo de desenho e a aplicar os diferentes comandos de cotas.